Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos novamente ao nosso canal. Hoje nós vamos mergulhar em um tema que tem gerado muita discussão e, infelizmente, muita divisão: o papel da política na polarização social. Por que somos tão divididos? E como a política contribui para essa divisão? Vamos explorar essas questões juntos, trazendo tanto conhecimento teórico quanto prático para entender melhor esse fenômeno. Para começar, é importante entender o conceito de polarização. Polarização é o processo pelo qual a opinião pública se divide em extremos opostos, com pouca ou nenhuma área de consenso. Esse fenômeno não é novo, mas parece estar se intensificando nos últimos anos. Diversos estudos apontam que a polarização política está crescendo em muitos países, incluindo o Brasil. Um dos principais fatores que contribuem para a polarização é a forma como consumimos informações. Com o advento das redes sociais e a fragmentação dos meios de comunicação, as pessoas tendem a se isolar em bolhas informativas, onde são expostas apenas a opiniões que reforçam suas crenças pré-existentes. Isso acaba criando um ambiente propício para a radicalização e a intolerância. Além disso, a política partidária ela tem um papel significativo na polarização. Partidos políticos, em busca de apoios e votos, muitas vezes adotam retóricas extremas e divisivas. Isso não só mobiliza suas bases, mas também aliena aqueles que estão no meio do espectro político. A mídia, por sua vez, frequentemente amplifica essas divisões, dando mais visibilidade a discursos polarizadores. Outro ponto crucial é a identidade política. As pessoas não apenas têm opiniões políticas, mas também se identificam fortemente com elas. Essa identidade política ela pode se tornar tão central para a autoimagem de uma pessoa que qualquer desafio às suas crenças é percebido como um ataque pessoal. Isso torna o diálogo e o compromisso muito mais difíceis. Estudos mostram que a polarização pode ter consequências graves para a sociedade. Ela pode levar à desconfiança nas instituições democráticas, aumentar a violência política e dificultar a governabilidade. Em casos extremos, pode até ameaçar a estabilidade social e política de um país. Um exemplo prático que a gente pode citar é o discurso da polarização e segregação entre a direita e a esquerda no Brasil atualmente. Então, as pessoas acabam discutindo entre si e acabam se desfocando do principal problema. Mas nem tudo está perdido. Existem maneiras de mitigar essa polarização. Uma delas é promover o diálogo e a empatia entre as pessoas de diferentes pontos de vista. Isso pode ser feito através de iniciativas de mediação de conflitos, programas educacionais que incentivem o pensamento crítico e a exposição a diferentes perspectivas e políticas públicas que promovam a inclusão e a justiça social. Outro caminho possível é a reforma dos sistemas de mídia e comunicação. Incentivar o jornalismo responsável e a diversidade de vozes na mídia pode ajudar a criar um ambiente informativo mais equilibrado. Além disso, é importante regular as plataformas de redes sociais para combater a desinformação e o discurso de ódio. Essa parte da regulação ela é um tanto quanto perigosa, mas eu acho que em nível leve ela acaba se tornando necessária. Não acredito que você regular totalmente as redes sociais acabaria com um problema. A gente tem, por exemplo, as fake news aí que acabam espalhando muita desinformação e etc. Nesse tipo de caso, seria bom ter uma plataforma ou algo que checasse a veracidade das informações. Por fim, é essencial fortalecer as instituições democráticas e promover a participação cidadã. Quando as pessoas se sentem ouvidas e representadas, elas estão mais dispostas a engajar em um diálogo construtivo e a buscar soluções consensuais para os problemas sociais. Dito isso, vamos aprofundar um pouco mais em cada um desses temas. A forma como consumimos informações mudou drasticamente nas últimas décadas. Antes, a maioria das pessoas obtinha suas notícias de um número limitado de fontes, como jornais, rádio e televisão. Essas fontes, em geral, buscavam apresentar uma visão equilibrada dos acontecimentos. Hoje, com a internet e as redes sociais,
temos acesso a uma quantidade quase infinita de informações, de fontes variadas e muitas vezes duvidosas. As redes sociais, em particular, elas têm um papel crucial na criação de bolhas informativas. Algoritmos sofisticados analisam nossos comportamentos online e nos mostram conteúdos que acreditam que vamos gostar. Isso significa que, se você tende a ler e compartilhar notícias de um determinado viés político, para as redes sociais elas vão te mostrar mais desse tipo de conteúdo. Com o tempo, você acaba sendo exposto apenas a opiniões que reforçam suas crenças e raramente vê pontos de vistas contrários. Essa dinâmica ela acaba criando um ambiente propício para a polarização. Quando estamos constantemente expostos a informações que confirmam nossas crenças e raramente vemos opiniões contrárias, começamos a acreditar que nossa visão de mundo é a única correta. Isso pode levar à radicalização e à intolerância em relação a quem pensa diferente. A gente pode citar um exemplo recente que foi as eleições do Brasil em 2022. Basicamente, a gente tinha um cenário político que estava totalmente dividido entre Lula e Bolsonaro, né? Esquerda e direita. Então, eu acho que se encaixa bem nesse sentido do que a gente acabou de citar. Muita gente brigando simplesmente por as pessoas pensarem diferente. Os partidos políticos, eles também têm um papel significativo nessa polarização. Em muitos países, incluindo o Brasil, os partidos adotam retóricas extremas e divisivas para mobilizar suas bases e ganhar votos. Isso é especialmente verdadeiro em períodos eleitorais, quando os candidatos muitas vezes recorrem a ataques pessoais e discursos inflamados para se destacar. Essa estratégia ela pode ser eficaz a curto prazo, mas ela tem consequências negativas a longo prazo. Quando os partidos políticos adotam retóricas extremas, eles não apenas mobilizam suas bases, mas também alienam aqueles que estão no meio do espectro político. Isso torna mais difícil encontrar um terreno comum e chegar a compromissos. A mídia, por sua vez, frequentemente amplifica essas divisões. Em busca de audiência, muitos veículos de comunicação dão mais visibilidade a discursos polarizadores e controversos. Isso cria um ciclo vicioso, onde a polarização é constantemente reforçada e ampliada. A identidade política, ela é outro fator crucial nessa polarização. As pessoas não têm opiniões políticas, mas também se identificam fortemente com elas. Essa identidade política pode se tornar tão central para a autoimagem de uma pessoa que qualquer desafio às suas crenças é percebido como um ataque pessoal. Quando a identidade política se torna tão central para a autoimagem de uma pessoa, o diálogo e o compromisso se tornam muito mais difíceis. Em vez de ver as opiniões contrárias como pontos de vista legítimos, as pessoas começam a vê-las como ameaças. Isso pode levar à desconfiança, ao ódio e, em casos extremos, à violência. Agora a gente vai abordar um pouquinho das consequências dessa polarização para a sociedade. A polarização ela pode ter consequências graves para a sociedade. Ela pode levar à desconfiança nas instituições democráticas, aumentar a violência política e dificultar a governabilidade. Em casos extremos, pode até ameaçar a estabilidade social e política de um país. Quando a sociedade está profundamente dividida, é difícil encontrar soluções consensuais para os problemas sociais. Isso pode levar a um impasse político, onde as decisões importantes são adiadas ou bloqueadas. Além disso, a polarização pode aumentar a violência política, à medida que as pessoas se tornam mais intolerantes e dispostas a recorrer à violência para defender as suas crenças. Isso aqui nada mais é do que quando você vai conversar com uma pessoa e ela não tem argumento para defender o ponto de vista dela e começa a te xingar igual uma pessoa retardada ou simplesmente partir para agressão. A violência, ela é nada mais do que o reflexo é a resposta da pessoa que ele não tem inteligência, né? Então, eles recorrem à violência quando não se tem argumentos. Apesar dos desafios, existem maneiras de mitigar essa polarização. Uma delas é promover o diálogo e a empatia entre as pessoas de diferentes pontos de vista. Isso pode ser feito através de iniciativas de mediação de conflitos, programas educacionais que incentivem o pensamento crítico e a exposição a diferentes perspectivas, políticas públicas que promovam a inclusão e a justiça social. Outra estratégia é a reforma dos sistemas do mídia
Incentivar o jornalismo responsável e a diversidade de vozes na mídia pode acabar ajudando a criar um ambiente informativo mais equilibrado. Então, pessoal, por que somos tão divididos? A resposta é complexa, mas entender os fatores que contribuem para a polarização é o primeiro passo para superá-la. A política, ela tem um papel central nesse processo, mas todos nós, como cidadãos, também temos a responsabilidade de promover o diálogo, a empatia e a conclusão. Em resumo, o cenário político brasileiro atual e a tendência que o mundo está se tornando é de cada vez mais a sociedade ela ser polarizada e segregada. Isso advém dos interesses dos políticos, né? Porque o que eles querem é realmente dividir a população para tirar o foco das pessoas do que realmente importa, que são as causas sociais, as causas políticas que melhoram a vida da população. Também as questões econômicas. Então, sempre fica nessa questão de divisão, de cultura de pão e circo, distraindo a sociedade, enquanto os políticos vão lá e aprovam salários estupidamente altos e por aí vai. Então, a gente tem que começar a pensar um pouco nessa questão da divisão, parar de brigar entre si e focar realmente no verdadeiro problema, que são os governantes e as políticas que estão sendo adotadas pelos mesmos. Agora, antes de encerrar, eu gostaria de deixar uma reflexão. Como podemos individualmente contribuir para uma sociedade menos polarizada? Será que estamos dispostos a ouvir e entender o ponto de vista do outro, mesmo que seja diferente do nosso? A mudança ela começa com pequenas ações no nosso dia a dia. Pense nisso e compartilhe as suas ideias nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o tema. Vamos continuar essa conversa e buscar juntos maneiras de construir uma sociedade mais unida e justa. Até a próxima!